Meus amores, olha só a perfeição que esse pão ficou, gente. Olha que coisa mais linda que esse pão de Natal ficou. Quer saber como foi que eu fiz esse pão modelado desse jeito e qual a massa que eu usei? Vem comigo agora para a cozinha que nós vamos fazer juntos aqui na nossa mesa harmoniosa. Pensa num pão bonito, num pão saboroso, fofinho e encantador. É o nosso pão de Natal, pessoal. Olha a perfeição desse pão. A modelagem dele ficou maravilhosa. E ele fica, olha só, soltando as casquinhas, soltando as camadas. Olha a perfeição disso daqui. Quer saber como foi que eu fiz esse pão, como eu modelei e qual a receita da massa? Vem comigo agora para a cozinha que nós vamos fazer juntos aqui na nossa mesa harmoniosa. Vamos começar a preparar o nosso pão aqui, que nós vamos fazer uma modelagem mega especial para um pão recheado de Natal. Vamos começar com a nossa receita colocando uma colher bem cheia de manteiga, 2 ovos inteiros, clara e gema, 250 ml de leite. Estou usando leite em temperatura ambiente, não estou usando nada quente, porque aqui em Goiânia está muito quente. 125 ml de água, meia xícara de açúcar, uma colher de chá bem cheiona de sal, 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos começar a adicionar a farinha de trigo. Aqui nós vamos gastar mais ou menos 3 xícaras e meia. A farinha de trigo vai variar de acordo com a farinha de trigo que vocês estiverem utilizando. Eu falo que a minha aqui vai gastar mais ou menos 3 xícaras e meia, porque eu tenho o hábito de fazer esses meus pães e eu sei como que é a umidade da farinha que eu uso. Mas, gente, quando eu pego uma farinha nova para fazer, eu não falo o quanto que vai gastar, não. Vou adicionando farinha de trigo aqui aos poucos e vou batendo com a colher até ficar pesado. Quando ela ficar pesada, eu passo ela para a mesa previamente higienizada com álcool a 70% e faço uma sova aqui até a massa ficar bem elástica e bem macia. Eu já tirei a massa ali do bol, ela ainda está bem mole. Nós vamos agora adicionando farinha de trigo aos poucos, mas com a massa aqui na mesa, ó. Vamos empurrando e puxando e adicionando a farinha de trigo aos poucos até a massa ficar bem macia e com bastante elasticidade. Vou fazer uma sova aqui, agora eu volto. Massa devidamente sovada, já tá bem macia essa massa. Nós vamos deixar ela crescendo aqui uns 15, 20 minutos, porque tá fazendo muito calor, gente. Vou colocar ela aqui, ó, de volta na mesma vasilha em que ela foi sovada, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Passa a farinha de trigo aqui, ó. E aí coloca a massinha aqui de novo, certo? Só isso, sem segredo e sem cerimônia. Vamos tirar essa massa daqui, ó. Colocar ela aqui de volta. Vamos passar um plástico filme aqui, ou coloco uma tampa de plástico, uma tampa de boleira, ou coloco um pano de prato e um forro de mesa de plástico, qualquer coisa que vocês consigam abafar essa massa, ela ficar num lugar que não pega corrente de ar, que não tá frio, certo? A massa do nosso pão já está aqui crescida, então eu vou pegar o que nós vamos usar para rechear o pão. Peguei aqui damasco, peguei figos e peguei uva passa da clarinha. Vou picar os damascos e os figos para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho da uva passa. E nós vamos hidratar eles para colocar no recheio do nosso pão. Agora nós vamos colocar as nossas frutas secas para hidratar. Tem gente que coloca elas dentro da água quente, abafa. Tem gente que coloca ela numa peneira e deixa ela em banho-maria. Tem gente que põe no micro-ondas. Eu gosto de colocar aqui, gente, ó, numa cuscuzeira,
Coloquei 2 dedinhos de água lá no fundo, vou colocar ela no fogo, tampadinha. A hora que a água ferver, eu desligo, deixo ela tampada aqui uns 3, 4 minutinhos, tiro daqui e ela tá prontinha para usar. Não vai soltar líquido na minha massa, não vai azedar com facilidade, tá? Quando a gente hidrata ela na água morna, eu acho que ela estraga mais fácil. Tem gente que gosta de hidratar ela no vinho também, fica a critério de vocês. Eu não gosto de líquido não, porque eu acho que a massa desanda, amolece, sabe? Mesmo colocando para escorrer. Vamos colocar lá no fogo pra gente rechear nosso pão. A nossa massa já cresceu, gente, que ela já grudou aqui na tampa de tanto que ela cresceu, ó. Ela encheu essa vasilhona aqui. E essa vasilha aqui tem 4,5 litros o tamanho dela. Ou seja, é um bol gigantão. E a massa lotou aí. Eu vou dividir essa massa em 2 partes. Eu vou usar essa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês já. Vou usar essa forma aqui, ó. É um negócio bem bonito aqui no nosso pão de Natal. Dividi a massa em 2 massas de 703 gramas cada. Então, ó, temos 2 massas. Uma delas, nós vamos fazer o nosso pão de Natal. E o outro, a gente pode fazer um outro pão mandala, igual aquele que eu fiz a semana passada pra vocês. E que eu mandei o vídeo no canal pra salvar pra vocês, tá? Vou colocar a massa aqui. A outra a gente deixa reservadinha aqui. Não esqueçam, dá uma borrifadinha com água naquela massa que está ficando lá, ó, pra ela não ressecar, tá? Ó, deixa ela lá com borrifadinho de água. E essa aqui nós vamos modelar agora. Eu vou abrir ela aqui num formato mais ou menos quadrado para facilitar abrir com o rolo. Eu gosto, quando eu vou abrir uma massa que eu quero um formato específico, eu gosto de dar uma adiantada. Agora eu vou abrir o formato quadrado aqui, utilizando o rolo, massa aberta. Agora eu vou passar aqui manteiga. Vocês podem passar com uma espátula, eu estou usando uma espátulazinha, ó. Podem passar com a espátula ou com o pincel. Estou usando manteiga, não estou usando margarina. Espalhar ela aqui direitinho em toda a extensão da nossa massa. Manteiga devidamente passada. Ficou bonita, né, gente? Ó. Agora, por cima da manteiga, nós vamos jogar o açúcar. Vocês podem usar açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar refinado, açúcar mascavo. Isso aí fica por conta de vocês, tá? Aqui eu usei um pouquinho menos de meia xícara, viu? Por cima desse açúcar, nós vamos jogar as frutas que estão aqui hidratadas, gente, ó. Hidratadinhas aqui na minha cuscuzeira. Pegar essas frutas aqui e vamos espalhar por cima da massa, dela todinha. Espalha bem uniforme, para não correr o risco de ficar fruta em um lugar e em outro não, certo? Vou jogar aqui e vou espalhar. Nosso pão já está recheado. Vamos pegar ele aqui na lateral e vamos enrolar e fazer tipo um rocambole, abraçando o recheio. Façam aí com cuidado, pessoal, porque a massa fica molinha por causa da manteiga, viu? Vamos fazendo aí com cuidado, enrolando ele todinho. Aqui já tô quase acabando. Cuidado para enrolar aqui as beiradinhas, elas ficarem certinhas. Por isso que ela tem que ser uma massa num formato certinho, tá? As bordas ficarem todas do mesmo tamanho, para não sobrar nada aí. Vou trazer para cá. Aqui a gente fecha e faz um acabamento aqui, ó. Para as frutas não saírem. A parte do acabamento sempre para baixo em qualquer pão que vocês forem fazer. Agora, nós vamos cortar esse pão aqui, que é o pulo do gato do nosso pão de Natal, gente. Agora, cortar o nosso pão de Natal, gente. Vou cortar ele aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. 3 dedos.
Aqui eu vou colocar 3, um pouquinho mais gordinho, porque senão ia ficar muito magricelo. Vamos pegar os nossos pedaços. Olha que coisa mais maravilhosa que isso aqui tá, gente. Agora nós vamos acomodar aqui na assadeira. Olha, tô pegando o pão lá e tô colocando ele, ajeitando ele aqui na forma. Pego o pedaço lá e ajeito ele aqui na forma, ó. Esse aqui foi o que ficou mais alto. Agora nós vamos finalizar o nosso pão de Natal, gente. Olha o tanto que ele cresceu e ficou bonito. E eu tô colocando aqui por cima açúcar cristal. Se vocês quiserem, podem colocar açúcar mascavo ou demerara, tá? Fica a critério de vocês. Colocar aqui esse pouquinho de açúcar aqui por cima, só para ele poder dar uma derretidinha e ficar um meladinho por cima. Mas com esse açúcar aqui, nós precisamos vigiar e não deixar a resistência superior do forno muito alta para o açúcar não queimar antes do pão assar. Vamos colocar no forno pré-aquecido a 160 graus, tá? É até o pão assar. Esse tempo de forno, gente, vai variar de acordo com o forno. Se é forno elétrico, se é forno a gás, se tem resistência só em cima, se tem só embaixo, se tem as duas, se é forno de lastro. Isso depende do forno, tá? Então, é vigiar mesmo e prestar bastante atenção para não deixar ele queimar embaixo ou queimar só em cima ou tirar ele muito branco. Bora pro forno. Fui! O nosso pão maravilhoso ficou pronto, gente. Um verdadeiro pão de Natal, né? Mas que a gente pode fazer o ano inteiro. Pode trocar as frutas, troca o recheio e tá aí, ó. Olha a perfeição que esse pão ficou. Se vocês gostaram do vídeo, da receita até agora, deixa o seu joinha aqui pra mim, deixa um comentário, me fala de qual cidade você está me assistindo aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus grupos de WhatsApp e me ajude a divulgar o canal. Retirei o nosso pão de Natal da forma para vocês verem. E ele tá aqui virado de ponta cabeça, para vocês observarem como ele fica na parte de baixo. Olha só, ele fica bem meladinho, dá para vocês verem aí? Ele fica bem úmido, olha. Fica um pão muito saboroso, gente. Agora eu vou virar ele para vocês verem como é que ele ficou por cima. Agora sim, nós vamos partir o nosso pão maravilhoso para a gente ver como é que ficou essa maravilha dentro. Gente, mas antes de partir esse pão, já deixa o seu joinha aqui pra mim, gente. Quantos joinhas esse pão merece. Olha que coisa mais linda. Eu mesmo tô apaixonada no meu pão, gente. Chega de conversa e vamos partir o nosso pão. Lembrando que ele foi assado ontem à noite e hoje nós já estamos no dia seguinte. Então ele já não está mais quente. Nosso pão ficou desfiando. Olha só que maravilha que ficou isso aqui, gente. Eu amei o nosso pão. E você? O que achou? Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou do nosso pão de Natal. E nós vamos encerrando esse vídeo por aqui. E eu deixo o meu abraço carinhoso para vocês, o meu muito obrigado para quem me assistiu até o final. E eu desejo um feliz e abençoado Natal para todos. Que nunca nos falte a alegria de viver e vontade de agradecer. Um beijo carinhoso para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!